Momentos da cultura de Dracena e região. 87. A partir de agora, a Rádio 87 FM Dracena apresenta o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Sempre um privilégio nós partilharmos a palavra de Deus, buscarmos a Deus em oração, numa reflexão que venha nos trazer paz, comunhão, intimidade com Deus, buscando conhecer quais são os propósitos de Deus para a nossa vida a cada dia, sabendo que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele fala a respeito disso, que nós devemos entregar os nossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor, que seja santo e agradável, para que experimentemos qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Nós temos que buscar esta compreensão, o que Deus tem falado na sua mente, no seu coração, o que você tem colocado diante de Deus, as suas necessidades mais íntimas, os seus projetos, os seus sonhos, quais são as perspectivas de comunhão com Deus. Nós estamos num programa de comunhão, de intimidade com Deus, chamado Primeiro Deus. Todos os anos nós fazemos um período de 10 dias de oração e neste período nós colocamos diante de Deus as nossas questões pessoais, conjugais, familiares, colocamos diante de Deus as pessoas que nós amamos, colocamos aquelas que têm suas necessidades particulares nas suas questões físicas, sociais, as suas questões de trabalho, de saúde, as suas questões espirituais. Então, neste período de 10 dias de oração, nós buscamos a Deus de uma maneira bastante especial com esse tema, Primeiro Deus. Primeiro Deus, porque a ideia é que, em primeiro lugar, todos os dias, nós busquemos a Deus em oração. E também o tema que vem proposto para a reflexão é chamado à oração, as mensagens angélicas e o reavivamento da igreja. Quando nós falamos a respeito das mensagens angélicas, nós estamos falando do texto de Apocalipse 14, onde ali a mensagem dos anjos, mostrando o evangelho eterno de Deus e mostrando uma exortação à nossa prática cristã, quando o anjo que revela a palavra e o evangelho eterno de Deus, ele fala, rendei glórias a Deus, né? Porque é chegada a hora do seu juízo,
a hora de uma análise íntima, de uma análise pessoal, de uma análise acerca da nossa postura de vida cristã dentro do nosso relacionamento com Deus. Você já parou para pensar nisso? Como tem sido a sua proximidade com Deus? Quando nós olhamos o tema desta semana, né, primeiro Deus, é para que nós tenhamos esta perspectiva que foi ensinada pelo próprio Jesus Cristo. Buscai em primeiro lugar a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. É isso que Jesus mostra para a gente, é isso que Jesus nos apresenta. E o tema do terceiro dia é a missão de Deus e a oração. Foi dividido em duas partes no nosso guia de estudos. Aqui nós temos a primeira parte, a missão de Deus e a oração. A missão de Deus, o que nós temos que entender, que a primeira missão de Deus é a reconciliação do ser humano com Ele. O ser humano que foi criado por Ele, a sua imagem e a sua semelhança, mas que se distanciou dele pelo pecado, e mesmo assim Deus não abandonou a criação, pelo contrário, Ele estendeu a mão, ofereceu graça, misericórdia, compaixão. Ele se fez carne e habitou entre nós para apresentar um modelo vivo, santo e perfeito, se ofereceu como sacrifício por nós, para que nós tenhamos a oportunidade, diante da nossa decisão pessoal, tenhamos a oportunidade de reconciliação com Deus. Então, qual é a missão de Deus? A missão de Deus é estender a mão para que nós cheguemos à salvação, para que nós nos aproximemos dele com confiança, para que vivamos em paz, em harmonia, para que tenhamos felicidade e alegria, para que nós compreendamos as questões espirituais e compreendamos que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, quando aplicada à nossa vida, nos traz uma qualidade de vida muito superior a qualquer pensamento ou a qualquer instrução que o ser humano pode oferecer na esfera humana. Dentro das questões humanas, nós temos muitas coisas boas, mas que, usadas indevidamente, por mais prazerosas que sejam, vai nos trazer prejuízo emocional, prejuízo psicológico, prejuízo à nossa saúde física, mental. Então, aquilo que Deus nos instrui para que nós conduzamos as nossas vidas da maneira que seja agradável a Ele, é para o nosso bem, é para que nós tenhamos o melhor deste mundo. Então, a missão de Deus, em primeiro lugar, qual é? É nos trazer a revelação da comunhão que Ele quer ter conosco, que Ele quer estar ao nosso lado, Ele quer que nós tenhamos a sensibilidade de ouvir a sua voz pelo Espírito Santo, para que Ele possa explicar o que Ele deixou escrito na sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, única regra de fé e prática para todo cristão. Então nós temos a Bíblia, que nós necessitamos do Espírito Santo para compreendê-la de uma maneira viva e eficaz. Afinal, nós sabemos, como diz a Bíblia, que as questões espirituais se discernem espiritualmente. Então, nós precisamos buscar o Espírito Santo para compreender a revelação de Deus, para compreender a vontade de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios, ele diz que nós não devemos nos encher de vinho, embriagar de vinho, né, tratando das coisas comuns desse mundo. Nós não devemos nos embriagar com vinho onde há contenda, mas devemos nos encher do Espírito Santo. É isto que o apóstolo Paulo apresenta para nós, que nós não devemos perder tempo
com as distrações deste mundo, com as bobagens deste mundo, mas buscando sabedoria, discernimento e direção do Espírito Santo, nós vamos viver o melhor de Deus, o melhor que Ele tem preparado para você, para a sua vida pessoal, para a sua vida social, para a sua vida conjugal, para a sua vida familiar, para todo o contexto de vida, como Jesus mesmo fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não só no aspecto físico, mas na plenitude da espiritualidade que Ele tem proposto para nós. Nessa expressão da missão de Deus, eu me lembro da pintura de Michelangelo, quando nós olhamos aquela pintura de Michelangelo, Deus e a Humanidade, onde é aquela figura que certamente vocês já viram, que é uma pintura onde Deus, retratado como um Senhor, ali estendendo a mão, está cercado de anjos, Deus está fazendo um esforço enorme para alcançar a humanidade, e do outro lado tem um homem, né, que está com o braço meio estendido, mas com a mão caída, a mão frouxa, porque ele não faz esforço nenhum para que a mão dele encontre a mão de Deus. Então Deus se estende com todo o empenho, com todo o esforço, e por outro lado a humanidade não responde a esse esforço da mesma forma, não responde da mesma maneira, com a mesma expectativa, com o mesmo entusiasmo. E é isto que Deus quer que nós compreendamos. Ele está se esforçando para nos alcançar de todas as formas, de todos os jeitos, através da palavra, através do programa, através de uma música, através de um texto, através de uma literatura que muitas vezes não tem nem cunho espiritual, mas Deus, Ele consegue alcançar a todos de todas as formas. O texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, quando o texto começa falando, havendo Deus falado a muita gente de muitas maneiras pelos santos profetas, através de sonhos, visões, através da palavra. Então, essa expressão do autor de Hebreus, quando ele coloca Deus fala muitas vezes e de muitas maneiras, é importante que nós tenhamos em mente que Deus continua falando muitas vezes e de muitas maneiras para alcançar todos aqueles que precisam de um toque, que precisam de um amparo, que precisam de algo especial de Deus, para que compreenda o melhor que Deus tem preparado para ele. Desta forma, nós temos que buscar a Deus em oração, e neste período desses 10 dias nós estamos fazendo isso, buscando a Deus de uma forma muito especial em oração e colocando todos os nossos irmãos e irmãs, né, em oração. Você que tem o seu motivo de oração, podem se expressar, que nós estaremos orando por vocês. Estamos orando pelo irmão Dorival e a irmã Neuci, que estão passando pelo processo aí da Covid também. Estamos orando pelos nossos irmãos e irmãs enfermos, né? O nosso irmão Estevão lá de Panorama também, né? E muitos irmãos que têm diversas enfermidades, não só a Covid, mas outras enfermidades, também outras questões de saúde, orando também pelos os nossos irmãos, que nós sabemos das suas necessidades, o irmão Nelson, a irmã Zelinda, né, aqueles também que têm nos acompanhado através da transmissão, né, o Toninho, que está aqui nos acompanhando também, o Antônio Freitas, a irmã Luísa, que está aqui conosco também, a irmã Zelinda, que eu já citei, está aqui também, a Ivone, que está aqui comigo, está atrás aqui da câmera, né, o Adriano, a Camila, seus filhos, né, que o Adriano é o técnico de som aqui da rádio. Então, todos estão em oração diante de Deus. Nós temos colocado cada um de vocês para que Deus
observem de uma maneira muito especial e que o Espírito Santo esteja sondando as suas mentes e corações e traduzindo aquilo que está de mais íntimo dentro das suas necessidades para que Deus esteja atendendo segundo o seu poder. E como diz a palavra de Deus, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Um texto de destaque aqui nesse tema da oração está em Atos, capítulo 1, versículo 8, quando o texto de Jesus, agora já na ressurreição, Jesus ele fala aos seus discípulos e os seus apóstolos, agora falando assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vocês receberão poder. Sabe que essa palavra poder, usada aqui, tem algumas nuances do texto grego que não aparecem, né, quando é traduzido na língua portuguesa. A palavra poder, usado aqui no grego, é a palavra dínamos. É diferente, por exemplo, da palavra poder, que o apóstolo João usa no seu texto no capítulo 1, né, que recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. A palavra que João usa é exousia, é o poder de escolha. A palavra aqui que Lucas usa no livro de Atos, no capítulo 1, é a palavra dínamos. Dínamos, né, que é onde vem a nossa palavra na língua portuguesa, que é dínamo mesmo, né, aquele gerador de energia. Então, é muito interessante nós observarmos isso, que Jesus está falando: vocês receberão uma nova energia quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que virá sobre vocês, Jesus falando nesse tempo, e hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós, esse Espírito Santo que vem sobre você vai gerar uma energia tão forte que vocês serão minhas testemunhas, como está aqui na tradução. E é outra palavra que nós devemos voltar o pensamento ao texto grego também. Porque testemunha, a palavra testemunha na expressão do texto grego é mártir. Vocês serão os meus mártires. Mártires é aqueles que mantêm a fé, aqueles que resistem às adversidades, aqueles que vencem as adversidades em nome de Jesus, porque em Cristo você e a sua família e todos nós somos mais que vencedores. Então, esse texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, ele é um texto muito rico quando nós pegamos ele dentro do texto grego, no seu original, e ele fala: vocês receberão uma força motivadora, uma força dinâmica, vocês receberão um impulso dinâmico quando descer sobre vós o Espírito Santo, e com esse dinamismo vocês serão meus mártires, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. O Espírito Santo vai renovar as suas energias, vai renovar as suas forças, vai renovar a sua fé, vai te conceder além do que aquilo que você está precisando, aquilo que você está pedindo. O Espírito Santo vai te conceder sabedoria, discernimento e direção espiritual. O texto também aqui em destaque, em Êxodo 14:14, né, pensando também com essa sequência do pensamento de receber poder do Espírito Santo, receber essa força motivadora do Espírito Santo, o texto de Êxodo 14 também fala assim: o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Você está passando por alguma adversidade, por alguma questão que está difícil solucionar, por uma questão que você precisa buscar direcionamento, ter uma sabedoria, né, diferenciada para resolver essa questão específica. Você está passando por uma luta forte na sua vida no dia de hoje?
lembre-se desse texto. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. O texto de Êxodo 14 fala quando Deus tirou o povo do Egito, né, tendo Moisés como líder, como o libertador que tirou o povo da escravidão do Egito. E aí Deus fala para o povo: não se preocupem com os egípcios, porque eu lutarei por vocês. Vocês não vão lutar com eles. Muitas vezes nós nos desgastamos na vida porque nós queremos lutar as lutas que Deus lutaria por nós. Deixe Deus lutar por você. Deixe Deus vencer por você. E tenha certeza que Ele vai lutar e Ele vai vencer. Também o texto de Marcos 10, 27 fala das questões da impossibilidade. E o texto fala aqui, né, para nós seres humanos, né, muitas coisas são impossíveis. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Para Deus não há impossibilidade. Para Deus tudo é possível. Existem algumas situações que para a nossa perspectiva humana parecem impossíveis de serem solucionadas, resolvidas. Fiquem calmos, que é a palavra de Deus em Êxodo 14. Fiquem calmos, se encham do Espírito Santo, é a palavra de Deus em Atos 1, 18. Né? Para Deus, tudo é possível. Deus, olha a sequência que nós temos aqui nesse período de oração. Deus está falando para você, para mim, para todos nós. Deus está falando: eu vou preencher você com o Espírito Santo de tal forma que você pode ficar calmo, porque eu lutarei por você e para mim não existe nada que seja impossível. Então descanse em Deus. Deixe Deus cuidar de você. Deixe Deus atender a sua necessidade. Mantenha a sua confiança, a sua perspectiva de fé, a sua perspectiva de esperança. Como fala também aqui o texto de Romanos 8, versículos 31 e 32. Olha o que o texto diz aqui. Que diremos então? À vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, essa expressão de Deus, vê que a ideia ela vai se somando. Você se preenche do Espírito Santo, você fica calmo, mesmo diante da adversidade, você tem em mente que para Deus nada é impossível e que Ele lutará por você. E agora vem a reflexão: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está ao seu lado, se Deus está conduzindo a sua vida, se Deus tem dado ordem aos anjos dele ao seu respeito para te guardar, para te livrar de todo mal, se Deus é por nós, quem será contra nós? E concluindo este pensamento, nós temos o texto de Números, capítulo 23, versículo 19. E esse texto é bastante interessante, porque é um texto que fala assim: olha o que Deus falou até agora. Deus falou que nós temos o Espírito Santo que nos motiva, nós temos o poder do Espírito Santo para vencer as batalhas, por isso nós devemos ficar calmos, nós temos que compreender que para Deus não há impossível, nós temos que saber que Deus está lutando por nós, nós temos que compreender que em Deus, né, se Deus é por nós, quem será contra nós? E agora, para concluir, o texto de Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Ele não é homem para que minta. Então ele não está mentindo para você. Ele vai cuidar de você. Ele vai guiar você. Ele vai permanecer ao seu lado.
Ele vai lutar por você. Então fique calmo, descanse. Para Deus não há impossível. E confie na palavra de Deus, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não vai se arrepender de cuidar de você. Nesse tempinho que nós temos aqui, enquanto nós ouvimos a canção, coloque-se diante de Deus em oração. Deixe o Espírito Santo falar com você. Fale com Deus, né? Cuide da sua comunhão com Deus e deixe o Espírito Santo fortalecer a sua fé. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que é viva e eficaz, pela certeza que temos que o Senhor ouve a nossa oração e tem cuidado de nós, que para o Senhor não há impossíveis em todas as Tuas promessas. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu quero colocar em Tuas mãos de maneira muito especial a cada um dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham e que se unem a nós em oração. Que o Senhor conceda da Tua paz, que o Senhor esteja atendendo conforme as necessidades e conforme o Teu poder e o Teu querer sobre eles. Que o Senhor esteja abençoando de uma maneira muito especial o Adriano, a Camila, seus filhos e a todos os nossos irmãos e irmãs que compartilham a fé e a espiritualidade, a vida cristã conosco. Que o Senhor nos conceda da Tua paz, que nos conceda dias na Tua presença e que desfrutemos da Tua companhia com sabedoria e discernimento espiritual. Que estejamos sensíveis à Tua voz pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Um excelente sábado, um excelente final de semana, em nome de Jesus. A Rádio 87 FM Dracena apresentou o programa Novo Tempo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.